E aí entra as principais ameaças, né? Eu vou elencar algumas aqui, que está relacionada, de certa forma, também com a minha própria vivência junto às comunidades e povos tradicionais, né? Então vamos lá, quais são as principais ameaças, né, no que tange aí a ocupação de suas terras? Primeiro, do agronegócio. E aí, não só dos monocultivos, por exemplo, da soja que devasta o cerrado, né? O Brasil, produtor de commodities, e com isso gera uma devastação da biodiversidade, e o Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores indiretos de água, né? Então exaure ao máximo toda a monocultura, os nossos recursos hídricos, também o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Eu vejo algumas pesquisas e alguns pesquisadores que vão apontar, inclusive, casos de suicídio de pessoas que entram direta ou indiretamente em contato com os agroquímicos. E, portanto, por exemplo, desenvolvem casos de câncer. E aí acaba que a dor é tão intensa que leva a casos de suicídio. Há pesquisas nesse sentido no Brasil. O dossiê da Abrasco faz um interessante relato também sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. E os brasileiros são os que mais consomem agrotóxicos, né? E a gente não fala nem de grama aqui, a gente fala quilo por ano, né? Se não me engano é 4,8 quilos por ano, né? Mas é uma taxa que cada vez mais se aprova, né, o uso de fertilizantes e agrotóxicos. E isso coloca em risco também esses povos. Segundo, a mineração, seja por grandes ou médias empresas ou pelo garimpo ilegal, né? A mineração, não é preciso nem dizer muito sobre o seu caráter devastador. Vídeo que aconteceu em Mariana, né, em Brumadinho, com o rompimento das barragens, enfim, assolou não só aquelas populações ao longo do rio, né, como também colocou em risco toda a questão ambiental. Terceira, pecuária, né, abertura de grandes áreas de pastagens por meio do desmatamento. E o próprio desmatamento ilegal também, quer dizer, a venda de madeira, né? Há desmatamento, mas tem quem compra, né? Para onde que vai? Né? Muitas das vezes, inclusive, para exportação, né? A presença do narcotráfico, acho que ficou evidente com essa questão do caso lá no Vale do Javari, né? Do assassinato do Bruno e do Dom Philips, né? A presença, especialmente nas áreas e nas zonas fronteiriças, onde você tem presença de comunidades indígenas, né? E quilombolas também. Especulação imobiliária, ameaça ou cooptação de lideranças. Então, muitas das vezes, né, chega fazendeiro, chega o grande, né, agropecuário, chega lá o dono da mineradora e vão ameaçar, né, essas comunidades ou mesmo oferecer dinheiro, né? Pasmem, eu já vi relatos de cooptação, de tentativa de cooptar lideranças dessas comunidades, né? Isso foi um relato que eu obtive na minha ida nas comunidades quilombolas do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né, aqui em Minas Gerais. Nós temos também os projetos de Estado, quer dizer, as hidrelétricas, e aí o grande entrave, por exemplo, Belo Monte no Pará, né, Giral em Rondônia também, que foram grandes conflitos significativos, né, com as comunidades indígenas, e também as próprias aberturas de rodovias, né, vídeos, projetos desenvolvimentistas, né, da ditadura, enfim, transamazônica, enfim, tudo aquilo que, de certa forma, gerou uma insegurança e também ameaçou povos e comunidades tradicionais. Também temos o racismo religioso e institucional, né, as comunidades também, sobretudo quilombolas, sofrem muito com isso também. E tem uma ameaça, assim, que por mais contraditório que pareça, ela é concreta e é real, né? O próprio Estado. O próprio Estado, ele é uma ameaça, assim. E eu acho que é preciso, você até colocou no início, né, dar nome aos bois. Nós temos o Congresso Nacional, por meio da bancada que se chama de BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia, né? Um conservadorismo bastante munido de discurso de ódio. Só para citar alguns projetos aqui, rapidamente, né, que sempre aparecem e estão na ordem do dia para os ruralistas. A PEC 215, que trata sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas sob responsabilidade do Congresso e não do Executivo. Imagina, né, passar a demarcação e titulação de terras para o Congresso Nacional, que tem uma bancada ruralista enorme, né? Ou seja, não vai ser demarcado nunca terra
indígena quilombola por essa PEC, né? Nós tivemos agora também recentemente a ação direta de inconstitucionalidade número 3239, né? Contra o decreto 4887, que eu até mencionei, né? Mas nesse caso os ruralistas foram derrotados, né? O STF julgou procedente e legítimo esse decreto em prol das comunidades quilombolas, né? Isso foi em fevereiro de 2018. Nós temos acompanhado o desmonte do INCRA, né? O INCRA, esse governo agora, ele passou para o Ministério da Agricultura, né? Por meio do decreto 9.660, de 1º de janeiro de 2019, né? Assim que o Bolsonaro entra, nós temos aí a transferência do INCRA para o Ministério da Agricultura. Se a gente for analisar e pegar os pesquisadores, né, estudiosos, vão apontar que o Ministério da Agricultura, na sua gênese, na sua origem, lá no início dos anos, né, 1900, correspondeu aos interesses dos próprios ruralistas. O Ministério da Agricultura surge para atender os interesses dos ruralistas. Tanto que a ex-ministra Tereza Cristina e o atual, que é o Marcos Montes, né, foram ministros do Ministério da Agricultura, foram presidentes da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, da FPA, né, que é uma frente que você tem potente ali, né, muito decisivo em prol dos interesses ruralistas no Congresso Nacional, né. E um detalhe interessante aqui, né, só para abrir um pouco, a última vez que o INCRA esteve vinculado ao Ministério da Agricultura foi durante a ditadura militar. Ou seja, isso já mostra as predileções, né, as vocações desse governo em aludir, né, em fazer as semelhanças com o período da ditadura militar. Nós temos também o desmonte da Fundação Cultural Palmares, né, e aí eu nem preciso dizer, eu acho que nas redes sociais, na grande imprensa se debateu isso a respeito, por exemplo, da figura, né, eu acho que hoje foi afastado, do Sérgio Camargo, né, uma pessoa que, a ponto de dizer que a escravidão foi benéfica, que não há racismo no Brasil, teses totalmente espúrias, incorretas, quase que negacionistas, né? E como tal ratificam também a violência, né? Então nós tivemos aí um desmonte muito severo da Fundação Cultural Palmares. E também a diminuição dos recursos para a reforma agrária, né? Por exemplo, eu consegui no Sistema de Informação Cidadão, que se chama ICIC, né, da Controladoria Geral da União, CGU, a dotação orçamentária do INCRA e do Ministério da Agricultura. Veja bem, se entre 2004 e 2008 tivemos, né, de recursos para a reforma agrária, batendo na casa dos bilhões de reais, em 2015, que foi o ano do impeachment, né, já caiu para 405 milhões, quer dizer, menos da metade, né? E em 2017, já com o Michel Temer, passa para 41 milhões. E pasmem, em 2020, já no governo Bolsonaro, ínfimos, isso foi informação obtida no ESIC, né? Depois eu posso disponibilizar aí, se for o caso. 12 milhões destinados, imagina, um país com dimensões continentais, 12 milhões de reais destinados para reforma agrária. Ou seja, está aderente a esse discurso, né, proferido por esse governo de não demarcar e nem de titular e dificultar também a vida de quilombolas e indígenas. Então, portanto, eu acho que esse que são os principais problemas, né, as inseguranças colocadas, né, tanto do ponto de vista dos interesses patronais, né, mineração, agronegócio, quanto também da própria ação desses grupos por dentro do Estado, por meio desses projetos que vão atuar contrário aí aos interesses indígenas, quilombolas, camponeses, né, da reforma agrária e de tudo isso, né.